Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, seja evidente em sua vida no dia de hoje. Estaremos mais uma vez, irmãos, estudando este livro, Ajuda ao Crescimento Cristiano. E hoje toca a nós outros a lição de número 7, Direção em la Experiência de Aprendizagem. E a informação bíblica pode aprender-se quando um maestro dirige a experiência de aprendizagem. Em la apresentação do estudo bíblico, os maestros dirigem a los alunos a investigação de las escrituras, a determinar suas implicações e aplicá-las a sua vida. Em esta lição, estudaremos a tarefa de ensinar, lo que conlleva o estudo bíblico por descobrimento, como levar a cabo um estudo bíblico indutivo e como planificar um encontro valioso del aprender. Então, se eres tão amável, corre seu livro guia e abra na página 212. 212 de seu livro, onde que estaremos aí aprendendo direção na experiência de aprendizagem. E a primeira que nos toca é a tarefa de ensinar, vale? E eu quero que tu, se eres tão amável mais uma vez, abra sua Bíblia no livro de Esdras. O livro de Esdras está ali no Antigo Testamento, antes de Job, vale? E depois de Neemias, aí vem Esdras. Esdras capítulo 7 e o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque Esdras havia preparado seu coração para inquirir a lei de Jeová, para cumpri-la e para ensinar em Israel seus estatutos e decretos. Então, se Esdras tinha inquirido, preparado seu coração para estar cumprindo, e não somente cumprindo, mas também ensinando em Israel seus estatutos e decretos. Agora volvemos para o livro guia, em la página 213, onde vamos estar vendo a definição de la tarefa de ensinar. Já hemos visto que a tarefa de ensinar é mais que impartir informação. A ensinança eficaz requer aclaração e explicação cuidadosa e completa de las verdades que serão ensinadas. Como descobrirão uma experiência de ensinança ineficiente? Como vamos detectar que a ensinança é ineficiente? Sabemos que isto se é alcançado quando vemos que um aluno ha cambiado seus valores e seu comportamento para conformar-se a los princípios bíblicos. Em câmbio, indica que o aluno ha ouído e compreendido a mensagem e que aplicou lo aprendido. O câmbio demonstra que ha aprendido. Então, quando vemos que a pessoa cambiou, ele ha posto em prática aquilo que ha escutado através da ensinança bíblica. Para facilitar a experiência de aprendizagem, o maestro deveria dirigir o processo de aprendizagem. Em lo relacionado com a verdade bíblica, a tarefa do maestro consiste em ajudar a los alunos a descobrir a verdade de Deus e aplicá-la a sua vida. A tarefa de ensinar involucra a criação de um ambiente para aprender, a motivação de los alunos para aprender e a direção de los mesmos ao descobrimento del conhecimento. Agora vamos estar vendo 3 objetivos da educação cristiana, que é informar, formar e transformar. O primeiro eu quero que tu abra então-se em 2 de Timoteu, segunda carta de Pablo a seu hijo en la fé, Timóteo, vale? 2 de Timoteu, capítulo 2, e o verso de número 2. Lo que has oído de mim ante muitos testigos, isto encarga a homens fieles que sejam idôneos para ensinar também a outros. Então, se Timoteu foi informado, vale? Ele recebeu a palavra do Senhor, o conteúdo, a mensagem das Escrituras. E esse mensagem ha formado seu caráter,
e transformado em seu testemunho, em seu diário de viver. Então, se informação mais formação é semelhante à transformação que a palavra de Deus vai fazer na vida da pessoa que escute o mensagem, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E através que a palavra de Deus entra na vida e começa aí a transformação da velha natureza para a nova natureza em Cristo Jesus. Outra coisa que podemos aí estar corroborando com isso é em Romanos capítulo 12 e o verso de número 2. Romano 12 é um versículo muito conhecido de las pessoas, de los creyentes, que diz assim, a palavra do Senhor: não os conformeis a este ciclo, senão transformai-os por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a buena vontade de Deus, agradável e perfeita. Então, devemos estar renovando, cambiando o nosso entendimento, o entendimento mundano, para o entendimento das Escrituras, para ter a mente de Cristo aclarada pelo Espírito Santo, alumbrada por la palavra de Deus. Tanto o aluno, nesse ensino, tanto o aluno como o maestro, tomam parte importante no processo de ensinança e aprendizagem. E responsabilidade de ensinar é de quem, Pastor Andrés? A responsabilidade de ensinar é do maestro. Motivar a interação são essas características: estimular a curiosidade, organizar o material, e aún sigue sendo esta responsabilidade do maestro, guiar o descobrimento, prescrever as atividades apropriadas para o desenvolvimento deste aluno, fazer perguntas relacionadas com a vida, dar exemplos relacionados com o tema, planear problemas relacionados com o tema. Isso tudo é a responsabilidade do maestro, e aún mais, apoiar, sugerir, corrigir, orar e confiar em Deus, porque sempre ponga isso em sua mente. A parte da enseñança cristiana vai com a mano do maestro e vai com a mano do Espírito Santo, vai com o esforço do maestro e vai com a presença do Espírito Santo, aclarando e dando aí ensinamento, enseñança e aclarando as coisas para cada aluno. Agora, a responsabilidade do aluno, não? Que é a responsabilidade do aprendizagem, que vai tocar a eles interactuar com o material, no caso, a palavra de Deus, os cultos, os irmãos na igreja. Tudo isso vai estar colaborando para que ele venha estar desenvolvendo o caráter cristiano. Também descobrir a verdade por si mesmo, através das experiências. Vai escutar a palavra, vai estar aí entendendo a palavra e ponendo por obra. E o Senhor vai obrando pouquinho a pouco na vida desta pessoa, deste irmão em Cristo. A tarefa sigue do discípulo, do aluno, é fazer as aplicações personais da verdade em sua vida, harmonizar nossa vida com a verdade. O que a verdade está dizendo, eu tenho que cambiar para estar calibrando minha vida com a verdade explicada e ensinada na palavra de Deus. Agora, a tarefa da enseñança. Vamos agora na página 215 de sua guia. Vosotros podeis ver aí a tarefa da enseñança como as saetas, vale? E podeis estar acompanhando no livro. Porque para produzir o câmbio desejado, é dizer, para impulsionar o aluno a passar de seu nível presente ao que deseja o maestro, ou que pensa que é o melhor maestro através da guia da palavra de Deus, esse deve, primeiro, fazer um pré-exame, é o número 1 que está em sua guia, um pré-exame, determinar o que sabem os alunos, fazer uma averiguação, uma avaliação de que ponto vamos partir. O aluno não chega de la nada na escola bíblica, com a igreja, chega com seu conhecimento do mundo, de sua casa, da vivência que ele tem. Ou às vezes já é um crente, mas uns não começamos de la nada. Começamos de algum ponto para estarmos aí alcançando a madurez. Então, devemos fazer um pré-exame. E outro, número 2, que está na guia do livro, é especificar o objetivo de aprendizagem. A terceira é idear atividades de aprendizagem que conduzirão ao logro de los objetivos.
E número 4, evaluar o progresso, de onde começou hasta onde chegou e que foi o desenvolvimento para estar aí talvez melhorando. Sempre há que melhorar algo, ou para que está vendo os falhos, para estar fazendo as correções desejáveis e adequadas para este momento. E então, se você como maestro deseja dirigir a experiência de aprender com eficácia, deve compreender o fundamento do estudo bíblico por descobrimento. Deve ter a capacidade de dirigir a los alunos em este método de estudo. E vamos então agora para a página 216, que estará falando especificamente do estudo bíblico por descobrimento. O estudo bíblico por descobrimento é um método de estudo que leva ao aluno a estudar as escrituras para deixar ao descoberto a verdade que Deus ha revelado e como aplicá-la em sua vida. A verdade de Deus consiste de algo mais que hechos, que se devem conhecer. Às vezes vemos os milagros, pero qual é o propósito desse milagre? Por que Deus realizou este milagre? Vale? Quando aplicado em sua vida, é um testemunho vivo do poder de Deus. Porque o poder dinâmico, o poder vitalício da vitalidade da vida cristiana emana da palavra de Deus, do Espírito Santo. Então, se o aluno participa assim ativamente do processo de descobrir o que Deus ha revelado em las Sagradas Escrituras, vê como se relaciona com ele esta verdade e como pode aplicá-la à sua própria vida. Então, se isso tudo vai estar aí com esse método de estudo de descobrimento. Primeiro, no método de estudo bíblico por descobrimento, confrontamos algumas coisas que vamos estar vendo. Primeiro, nossas verdadeiras necessidades espirituais. Porque uma coisa é nossas necessidades espirituais, as que com frequência são diferentes de nosso presente interesse, não são espirituais. Às vezes queremos uma coisa aqui agora, que é uma coisa material, que é uma coisa momentânea. Pero as coisas que vemos, as coisas que são de agora, são passageiras, pero as espirituais são eternas. As coisas que se relacionam com nossas metas terrenais que estou falando, às vezes nos impedem de estarmos crescendo espiritualmente. É dizer, as necessidades da vida. Eu não estou falando aqui da necessidade da vida de comer, de vestir, essas coisas todas. Estou falando coisas que as pessoas querem que não são o primordial em sua vida. Mas, aún assim, estorba o crescimento espiritual. Então, aqui vemos na primeira parte que devemos ver as necessidades verdadeiras, as verdadeiras necessidades espirituais para a vida do creyente, do aluno. O segundo, devemos então se descobrir que nos enfrentamos à perspectiva de Deus sobre os valores eternos, vale? É o que estávamos vendo já praticamente no primeiro ponto. E como podemos agradar-lhe para participar de lo que há provisto para nós outros. Então, se vamos estar vendo aqui através do descobrimento a mirada de Deus, o desejo de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus para a vida das pessoas, para não se quedar confundido com os propósitos do mundo, com o propósito desta regeneração. Às vezes o propósito dessa regeneração não é o propósito de Deus para a sua vida, mas queda claro que estará revelado através das Escrituras e tu vai aí passo a passo descobrindo. Outro ponto que devemos ver, o terceiro, é que o estudo bíblico por descobrimento participamos ativamente no esquadrinhamento da palavra de Deus para dominar seu conteúdo, e harmonizar nossa vida diária com suas enseñanças. Devemos manejar bem a palavra do Senhor, porque ela é nossa ferramenta de trabalho, nossa ferramenta de vivência, nosso manual de instrução para esta vida terrenal. O quarto ponto que podemos estar destacando aqui nesse estudo bíblico por descobrimento, esse tipo de estudo bíblico conduz o aluno a relacionar-se com Deus, suas mais profundas necessidades, para explorar os assuntos mais vitais da vida.
modelada segundo o desenho e a vontade revelada de Deus. Então, aí vamos vendo as coisas que Deus quer para nós especificamente, e os propósitos específicos, os propósitos individuais para cada pessoa. A palavra do Senhor, junto com o Espírito Santo, vai nos aclarando, nos conduzindo a viver a boa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo nos capacitará a todos os creyentes para compreender a verdade de Deus em el método de estudo por descobrimento. Foi o que dijo em São João, Evangelho segundo escreveu São João, el capítulo de número 16, São João, capítulo 16, el versículo 13, que dijo assim a palavra de Deus: pero quando venga el Espírito de verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não hablará por sua própria conta, senão que hablará tudo o que oyere, e os hará saber as coisas que habrão de venir. Então, o Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. Então, se as coisas que estão aqui, muitas das vezes que está oculta aos olhos naturais, se abrem aos olhos espirituais. Muitas coisas que estão cerradas ao entendimento carnal, se abrem ao entendimento espiritual. E tudo isso é através do Espírito Santo. Primeiro passo, devemos escutar. Então, se está aqui a tarefa do maestro, é explicar a palavra de Deus, assim como Esdras estava explicando para o povo judío. E depois, se encargar que o Espírito Santo vai fazendo o trabalho de aclarar, de ensinar e de alumbrar o entendimento de los alunos, de los discípulos, de las pessoas que estiverem escutando sua classe. Então, agora vamos estar vendo os elementos indispensáveis em la enseñanza bíblica. Vale, número 1 é a palavra de Deus. Para ser enseñanza bíblica, devemos estar falando da palavra de Deus. Devemos estar aqui introduzindo este pão espiritual, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é que vai dar o crescimento da estatura desta pessoa até chegar à estatura perfeita do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo falou que nem solo de pão viverá o homem, pero de toda palavra que sale de la boca de Deus. E em 2 de Timoteo, capítulo 3, é um clássico esses versículos. O apóstolo São Paulo está falando aí mais uma vez para Timóteo, e isso também está falando ao Espírito Santo para a nossa vida. Capítulo 3, versículo 16 e 17 de 2 Timoteo, diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é divinamente inspirada e serve para estar instruindo, redarguindo, corrigindo, para que o homem de Deus seja, sabe o que? Preparado, inteiramente preparado. Fíjate bem a ênfase, inteiramente preparado para toda boa obra. Vale? Então, se o primeiro é a palavra de Deus, no segundo é o Espírito Santo. Não podemos menospreciar o Espírito Santo em la atitude de enseñança, de convencimento, porque o Espírito Santo é o agente ativo da criação, é o agente ativo da salvação, é o agente ativo da enseñança. Mas uma vez corremos manos aí da Bíblia e vamos mais outra vez ao livro de Evangelho segundo escreveu São João, mas outra vez, capítulo 14 e o versículo 26, que diz assim: mas el Consolador, o Espírito Santo, a quem el Padre enviará em meu nome, ele os ensinará todas as coisas. Repito, o Espírito Santo os ensinará todas as coisas e os recordará tudo o que eu os dicho. Então, você vai ensinar e vai recordar. Para recordar, tem que escutar. Por isso que devemos estar aí ministrando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus. Não podemos perder tempo. Devemos estar falando sempre da palavra de Deus para os alunos. Amém. 3. A oração. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, o Espírito Santo. E terceiro, a oração. A oração é primordial, que vai aí comando toda a enseñança a pedindo para que o Senhor esteja obrando em nossa vida. E por falar no Senhor, devemos seguir o exemplo do Maestro por excelência, o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz aí em Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1,
né? Está falando de nosso Senhor Jesus Cristo e o tema da oração. Verso 35 ao 39, que diz assim: levantando-se muito de manhã, sendo aún muito oscuro, saiu e se foi a um lugar deserto, e allí orava. Mira, o Senhor levantando-se, templando, vale? Depois saiu para um lugar deserto, para estar allí orando a solas. Ele buscou Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe, dijeron-lhe: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos aos lugares vizinhos para que prediquem também allí, porque para isto he venido. E predicava em las sinagogas de ellos em toda a Galileia e echava fora os demônios. Então Jesus de temprano se despertava para estar orando a solas com Deus, para depois estar aí recebendo esse revestimento de poder para estar predicando na sinagoga, predicando a palavra de Deus. E não somente isso, com o poder que estava em sua vida, poderia estar echando fora os demônios, sanando os enfermos. Então, não podemos olvidar que a educação cristiana tem a parte humana, vale? E a parte espiritual, onde Deus atua. A parte humana é que o maestro estará ensinando, o maestro estará estudando a palavra para estar transmitindo esse mensagem, o maestro estará orando, contando com a presença do Espírito Santo para estar aí fazendo que esta obra de ensinança seja efetiva. Enfoque para o estudo bíblico por descobrimento, e estamos aí falando agora na página 220 de la guia do livro, vale? E enfoque para o estudo bíblico por descobrimento. O estudo bíblico por descobrimento se pode planear em 4 passos que podem resumir-se como seguem. Número 1, descobrir a verdade bíblica. Por isso que temos que estar aqui com a palavra de Deus, aprofundando, examinando, meditando para descobrir a verdade bíblica. E depois, o segundo passo é definir as necessidades da vida. Quais são as necessidades da vida que vou estar aí correndo da palavra de Deus para trazer a ensinança e ajuda em um momento oportuno. A terceira é decidir como aplicar a verdade bíblica às necessidades da vida. Então, vamos vendo aí a palavra de Deus para estar nos ensinando e vendo o momento, como aplicar, da forma que aplicar, para podermos estar aí sacando esta ensinança da maneira apropriada. E quarto, poner em prática a palavra de Deus em la vida real, porque de nada vai te servir estudar a palavra, estar meditando na palavra, orando ao Senhor e não poner em prática. A última parte é uma parte também crucial para que seja efetivo todo o trabalho, desde a ensinança, desde a oração, desde o Espírito Santo obrando, desde tudo isso, para que o aluno, a pessoa venha estar, sabe o que? Ponendo em prática, ponendo por obra o que é escutado, tudo isso que é escutado de seu maestro. O enfoque sistemático e o enfoque das necessidades da vida. Então, são dois aí desses enfoques, o sistemático e a necessidade da vida, que estaremos vendo qual é a diferença, né? A ordem de operação em este espaço determina o enfoque a usar-se, né? Mas qual é a diferença básica? De onde que está e podemos distinguir, né, a diferença básica entre esses dois enfoques? A diferença básica é que, ao usar o enfoque sistemático, uno descobre uma verdade bíblica através do estudo sistemático e aplica essa verdade à sua própria vida. Ao usar esse enfoque de la necessidade de la vida, uno identifica uma necessidade ou um problema em sua vida e logo busca o que a Bíblia ensina que o ajudará a resolvê-lo, né? Então, se quedou bem claro, sistemático, tu vai estudando a palavra de Deus. Quando apresenta-se o problema, tu já ha estudado, aplica a esse problema a necessidade de sua vida. E de la necessidade da vida, tu primeiro se encontra com a necessidade, se encontra com o problema e vai buscar a ajuda em la palavra de Deus, ok? E agora vamos à página 222. Né? Estudo bíblico indutivo, né? Estudo bíblico indutivo, e também vamos estar vendo aí tarefas do estudo bíblico indutivo.
O estudo bíblico indutivo é um método de estudo das Escrituras que emplea a observação cuidadosa de lo que se disse o texto, procura a compreensão do significado original de lo que se escreveu e a aplicação de essa verdade à nossa vida e sua época. Nossa vida e época. O estudo bíblico indutivo compreende duas áreas básicas. Essas são as claves que podemos estar vendo. Primeiro, descobrir a mensagem que Deus se propôs comunicar para os leitores originais. E o segundo é determinar como aplicar essa mensagem devidamente à nossa vida no dia de hoje. A Bíblia foi escrita há muitos séculos a pessoas específicas que viveram em um lugar específico do mundo e compreenderam certas condições. Isso significa que devemos estudar primeiro o contexto de sua passagem, del passagem das Escrituras, ou seja, os versículos ao redor del mesmo que podem dar luz a um significado, ou as condições relacionadas em las que se encontra a passagem. Isto implica entender o tempo, as condições das pessoas para quem foram originalmente escrito o texto. O significado das Escrituras para nós outros no dia de hoje deve emanar de lo que significava originalmente. A Bíblia não pode significar para nós outros lo que nunca significou quando foi dada originalmente. Eu intento de dar-lhe um significado novo, mais profundo e pleno das Escrituras, a parte dele que Deus se propôs, originalmente é peligroso e com frequência ha conduzido a la heresia. Então, se cuidado de falar uma coisa que Deus jamais pensou ou ter falado na palavra de Deus. Passo para o estudo bíblico indutivo. Isso está na página 225. Vale? O estudo bíblico indutivo requer 3 passos. Número 1, observação. 2, interpretação. E 3, aplicação. Ok? Então, se vamos no primeiro passo de la observação. A observação nos conduz a ler e reler o passagem várias vezes. Exige que observamos, veamos e destaquemos o que em realidade se declarou. Vale? A observação involucra concentração em las palavras, seus arreglos lógicos e seu uso gramatical. As seguintes perguntas lhe podem ajudar a descobrir a verdade de passagem. Por exemplo, quem é o escritor? A quem foi dirigido a mensagem? Que sabemos acerca dessas pessoas? Quando foi escrito a mensagem? Quais eram as condições ou circunstâncias particulares que ocasionaram a mensagem? Qual é a mensagem central do livro ou da passagem? Que está dizendo em general o escritor? Que está dizendo especificamente? Leia a mensagem e observe o que disse. Então, essas são as perguntas que vai saltar para que nós outros podemos estar entendendo, meditando, reflexionando e o Espírito Santo vai añadindo coisas aí maravilhosas para as pessoas que fazem esta observação e levam a sério esta parte da primeira parte do estudo bíblico. O segundo é a interpretação da mensagem. A interpretação da mensagem escrito nos involucra no processo de determinar o significado que quis dar o escritor com o dito ou o escrito de sua época. O escritor tinha um pensamento, uma ideia, um conceito em sua mente. Por meio da escritura, procurou comunicar a mensagem a quem leriam o escrito por ele. Qualquer mensagem escrito há de ser interpretado corretamente para ser compreendido. Se tu não entende o que está escrito, a interpretação será equivocada. A interpretação é o processo de determinar com exatitude o que quer dizer um escritor com o que escreve. Então, se esses são os passos, esses 2 passos, observação e interpretação, nos conduzem a levar a cabo a primeira tarefa, que seja descobrir a mensagem que se propôs transmitir o escritor a los lectores originais. Pero o processo não termina allí.
Dios habla en las Escrituras no solo para los lectores originales, a quienes se dirigiu primordialmente el mensaje, sino também a nós outros no dia de hoje, porque a palavra de Deus habla hoje para nós outros. Dijo, e mais uma vez, corro 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, então sim, a todos os tempos, para redarguir em todos os tempos, para corrigir em todos os tempos, para instruir em justiça em todos os tempos, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda buena obra. Aún seguimos trabalhando em toda esta buena obra aí para a glória de Deus e no nome de Jesus. Esse texto nos hace saber que existe um uso estendido para todas as Escrituras, para que o homem de Deus de todos os tempos pueda crescer e madurar espiritualmente. Por lo tanto, a meta de todo estudo bíblico consiste em ouvir os princípios generais que Deus nos ha revelados e aplicá-los a nosso contexto particular de circunstância de nossa vida. E número 3, o final aí, por fim, a aplicação das Escrituras, devemos descobrir o que Deus nos está dizendo em sua palavra e pôr por obra essa verdade em nossas vidas e necessidades. Em la aplicação das Escrituras, devemos buscar os mandamentos diretos que declaram princípios generais espirituais e que devem ser obedecidos por todos os creyentes. A aplicação da verdade bíblica a nossa vida nos conduz a relacioná-la com nossas situações presentes da vida. Ilustração. Vamos dar uma ilustração dos 3 passos do estudo bíblico indutivo, vale? Então, vamos aí correr a Bíblia no livro de Hechos de los Apóstolos, capítulo 3, Capítulo 3 de Hechos, vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 10, a curação de um cojo. E diz assim a palavra do Senhor: Pedro e Juan subia junto ao templo a la hora novena de la oração. Era traído um homem cojo de nascimento a quem poniam cada dia a la puerta del templo que se chamava La Hermosa, para que pedisse limosnas de los que entravam no templo. Este, quando viu a Pedro e a Juan que iam a entrar no templo, lhe rogavam que lhe desse limosnas. Pedro, com Juan, fijando en ele os ojos, dijo: Míranos. Então, se ele lhes estuvo atento e esperando receber de eles algo, mas Pedro dijo: Não tenho plata nem ouro, pero lo que tenho te doy. En nome de Jesucristo de Nazaré, levanta-te e anda. E tomando-lhe por la mano direita, lhe levantou, e ao momento se lhe afirmaram os pés e os tobillos, e saltando se pôs em pé e anduvo, e entrou com eles no templo, andando, saltando e alabando a Deus, e todo o povo lhe viu andar e alabar a Deus, e lhe reconheciam que era ele que se sentava a pedir limosnas à la porta do templo La Hermosa, e se llenaram de assombro e espanto por lo que havia sucedido. Então vamos aí, depois desse texto maravilhoso lido, vamos estar vendo então os passos aí da interpretação. O primeiro passo, a observação. A observação nos conduz a ler e reler o passagem várias vezes. Já hemos lido uma vez. Claro que aqui será um repasso rápido, então exige que observamos e veamos e destaquemos o que em realidade se declarou. Quem é o escritor? Quem é o escritor do livro de Hechos? O livro de Hechos foi escrito por Lucas, o doutor amado, e então já identificamos que foi um dos apóstolos, vale? E agora vamos ver
quem foi dirigido o mensaje? O mensaje foi dirigido, está aí a razão no capítulo 1 de Hechos, o verso 1 adelante, que foi o seguinte: o primeiro tratado, ó Teófilo, falei acerca de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, hasta o dia que foi recebido arriba, depois de haver dado mandamento por el Espírito Santo a los apóstolos que havia escorrido, e a quem também, depois de haver parecido, se apresentou vivo com muitas provas indubitáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, esse livro foi escrito para estar aí para o Teófilo, mas esse foi o primeiro a direção, pero agora serve para nós outros, foi utilizado, é utilizado por la igreja. E agora a outra pergunta que podemos estar vendo é: que sabemos acerca dessas pessoas, tanto do Teófilo como Lucas, como as pessoas, os primeiros crentes, a igreja primitiva estava aí, vivendo esses momentos de avivamento. Quando foi escrito esse mensagem? Então foi nos primórdios, nos primeiros anos da igreja. Quais eram as condições, as circunstâncias particulares que ocasionaram esse mensagem? Lucas estava escrevendo para o Teófilo para que ele pudesse ser discipulado, mas também serviu para a igreja que estava passando por tempo de perseguição, como um alento que o Espírito Santo aún seguia orando. Qual é a mensagem central do livro? O passagem é que o Espírito Santo siga orando em la vida de la igreja. Que está dizendo em general o escritor está dizendo que a história da igreja aún sigue sendo escrita por nós outros, por ti, por mim, por a igreja militante. O que está dizendo especificamente? Que o Deus que estuvo aqui com Cristo estuvo aqui, morreu, ressuscitou, está no céu, pero Ele enviou o Consolador, o Paracleto, para que pudesse estar aí seguindo adelante a igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo a interpretação do mensagem escrito nos involucra no processo de determinar o significado que quis dar o escritor com o dito ou o escrito. Por exemplo, fazemos a pergunta: que mensagem tratou de comunicar o autor aos leitores originais nesse relato? Que princípios generais podemos aprender em este relato? Volvemos ao texto que estávamos falando aí, do capítulo 3 de Hechos. Por exemplo, Pedro disse: lo que tenho te dou. Que tinha Pedro? Vale? Que tinha Pedro? Então, nós outros devemos estar aí meditando aí nesta resposta que ele deu para esse mendigo. Primeiro, notamos que ele tinha a impressão de Cristo em sua vida, tinha a presença do Espírito Santo em sua vida, tinha o caráter de Cristo desenvolvido em sua vida. Era evidente que estes homens haviam estado com Cristo, viveram com Cristo, porque estavam agora transmitindo a presença de Cristo ali para este homem. Segundo, é que Pedro tinha o poder do Espírito Santo que obra nele e através dele, de la maneira que ele mendigo foi instantaneamente sanado. Então, se Pedro tinha a presença de Cristo e o Espírito Santo ali sobre ele. E o terceiro é que o que Pedro tinha dava o suficiente para suprir a necessidade do mendigo. Então, o que Cristo pode nos dar é esse poder de dar testemunho da presença dele nesta terra. O Espírito Santo está com nós outros para atuar em nós outros e através de nós outros, e é suficiente para todo pecador ser restaurado em nome de Jesus. Vale, então, o segundo foi a interpretação. E o terceiro é a aplicação das Escrituras. Não? Primeiro, este passagem ilustra a importância de estar com Jesus e aprender de Jesus. Então, devemos estar com Ele, porque Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do ciclo, mas devemos ter nele mensagem para estar transmitindo às outras pessoas. Segundo, necessitamos que a presença e o poder do Espírito Santo obre em nós outros e através de nós outros para poder ministrar as necessidades de cada pessoa que está delante de nós outros. E o terceiro, o que Cristo nos ha dado, devemos transmiti-lo a los demais. Cristo nos deu de graça também devemos dar. E é um egoísmo tremendo guardar a mensagem da salvação solamente para nós outros. A mensagem de salvação salva, libera, transforma
e sana. E agora vamos para a página de número 28, que está falando da planificação de encontros de aprendizagem, vale? Para ajudar-lhes a outros a descobrir a verdade bíblica através do estudo bíblico indutivo, necessitarás planificar encontros de aprendizagem eficazes. Os encontros de aprendizagem eficazes tomam em conta tanto as necessidades do aluno, como os cambios que se desejam em la vida dele. Então, se vamos ver, o número 1 é determinar o objetivo de aprendizagem. A determinação dos objetivos de aprendizagem considera por adelantado os cambios que desejam ver em los alunos. Tu planifica como quer que seja a transformação, o cambio do aluno em um determinado prazo de tempo e tu vai aplicando. Recorde-se sempre que estamos aqui falando de escola bíblica dominical, culto de doutrina, mas também pode ser aplicado no decorrer da vida cristiana. Pero o desenvolvimento de um aluno, de um discípulo, não sabemos o tempo especificamente, pero podemos planificar aonde queremos chegar no desenvolvimento desta pessoa. Número 2, idear atividades de aprendizagem, posto que a aprendizagem é a meta do processo de ensinança-aprendizagem. Ao idear as atividades de aprendizagem, se deve fazer hincapié em lo que os alunos harão e não tanto em lo que lo hará o maestro. Ou seja, idear formas para motivar o aluno a encontrar-se com o material e interacionar-se com ele. E número 3 é evaluar o processo do aluno. Isto se leva a cabo comparando o progresso do aluno hacia a meta. O progresso ideal se declara em los objetivos de aprendizagem. Há várias formas de determinar se, em realidade, se produziram os cambios desejados. Uma de elas, mais comuns, é dar um exame. Outra forma, por la que você evalua o progresso do aluno, é observar personalmente seu comportamento. Então, são dois aí principais: é aplicar o exame ou observar o desenvolvimento do aluno. E queremos entender o seguinte, que se aplicarmos esses planificação do encontro, que é determinar o objetivo de aprendizagem, idear as atividades de aprendizagem e evaluar o progresso do aluno, creio que estaremos aí podendo corrigir algumas coisas que saíram de fora do controle e podemos estar aí umbicando outra vez para a meta, que é o crescimento cristiano. E chegamos aqui, mais uma vez, ao término desta classe, pero antes disso eu quero orar por ti, querido aluno. Padre Santo, Padre bendito, aqui estivemos, Senhor, ensinando a direção da experiência de aprendizagem, Senhor. Pero toda essa charla, Senhor, será inútil, Senhor, se tu Espírito não estiver aí, Senhor, desenvolvendo o caráter do aluno, do discípulo, Senhor, que está em ele. Ó Espírito Santo, tudo que estivemos aqui ensinando, Senhor, que tu esteja aí, Senhor, umbrando, fazendo que esta vida seja, Senhor, alumbrada, Senhor, através, Senhor, de tu presença. Senhor, que esta pessoa venha a crescer, a estatura, Senhor, de madurez, a estatura de Cristo. Eu bendigo, Senhor, esta vida, eu bendigo este aluno, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tu graça venha nos acompanhar e que nossa mente venha se abrir, Senhor, para conhecer as verdades sagradas, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Hasta aqui chegamos, até a próxima classe, querendo Deus.